No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do verso 26, diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: O Senhor compreende o que lê? O homem respondeu: Como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Como cordeiro mudo, diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, o profeta está falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: Nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Esse mesmo Filipe havia estado pregando e anunciando o Evangelho do Senhor a uma cidade samaritana, na qual recebeu também o Evangelho, e ali muitos tiveram um encontro com o Senhor Jesus. E agora este mesmo Filipe recebe outra missão do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que um anjo do Senhor aparece a ele e disse: Filipe, vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. E a Bíblia diz que partiu Filipe. Filipe se foi. Veja, irmãos, como é a vida de um homem que é guiado pelo Espírito de Deus. Um homem que é guiado pela vontade do Senhor. Deus tem liberdade, você está entendendo? Deus tem liberdade de poder cumprir a sua vontade, porque existe alguém que vai obedecer sem questionar. Filipe não disse: por que eu tenho que ir para lá? Por que eu tenho que ir para o deserto? Lá é o deserto. O que eu vou fazer no deserto? Não, Filipe ouviu a mensagem e partiu. Você está entendendo? Cada vez que nós vemos algo assim, isso é um exemplo a ser seguido. Deus espera de nós, de mim e de você, uma disponibilidade para que Ele possa nos usar para transmitir a sua vontade, transmitir a sua palavra. É por isso que a palavra de Deus diz: como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Veja, a pessoa diz: como é que eu vou acreditar se não existe quem pregue? Você está entendendo? É como se fosse um pecador querendo ouvir a palavra de Deus, sedento pela palavra de Deus, mas ele diz: como é que eu vou acreditar, como é que eu vou receber a palavra de Deus se não existe quem pregue? Você está entendendo? Tem que haver no nosso coração essa disponibilidade de ouvir a palavra de Deus e obedecer. E a Bíblia diz que Filipe encontra uma carruagem, um homem numa carruagem que estava lendo a palavra de Deus em voz alta. Estava lendo o livro do profeta Isaías em voz alta. E o Espírito do Senhor disse para Filipe: se aproxime da carruagem. Você está entendendo, irmãos? O cuidado de Deus quando Ele encontra alguém que quer entender a palavra de Deus. Ele levanta homens e mulheres para ir de encontro a essa pessoa, porque Deus vê no seu coração o desejo de entender a palavra de Deus.
o desejo de abandonar o pecado, o desejo de seguir uma vida de acordo com os princípios do Senhor. E a Bíblia diz que correndo, Filipe parece com aquela carruagem, encosta naquela carruagem e aquele homem olha para fora e vê aquele estranho ali correndo do lado da carruagem. Eu acredito que ele mandou parar a carruagem, né? Porque a carruagem estava andando. E Filipe olha para ele e diz: você entende o que você está lendo? E aquele homem diz: como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? E a Bíblia não diz, mas acredito que Filipe disse: aqui estou eu, vim exatamente para isso. Para lhe explicar o que você está lendo. E a Bíblia diz que o eunuco manda ele subir. Senta aqui do meu lado, me explica. E ele estava lendo exatamente, irmãos, a passagem de Isaías, quando fala do Messias que iria ser entregue, que iria ser sacrificado como um cordeiro mudo. Um cordeiro que não iria reclamar, que iria ser entregue aos seus tosqueadores, que iria ser humilhado e a justiça lhe seria negada. Você está entendendo? E o eunuco disse: me explica uma coisa, essa palavra ele está falando de si mesmo, o profeta, ou ele está falando de outra pessoa? Me explica. E a Bíblia diz que a partir daquele texto, Filipe começou a anunciar as boas novas para aquele homem. A partir daquele texto, eu conjecturo que Filipe começou a dizer: não, Isaías está falando do Messias, daquele que ia vir para resgatar a raça humana dos seus pecados. Aqui ele está falando do Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio para dar a sua vida em resgate de muitos. E a Bíblia diz que ali Filipe foi anunciando. E certo momento chegou a um lugar que tinha um rio. E o eunuco disse para Filipe: olha, tem água ali. O que me impede de ser batizado? Veja, irmãos, de acordo com essa palavra, nós já entendemos o que Filipe tinha falado para o eunuco. Se você crê no Senhor Jesus e for batizado, você será salvo. Porque foi exatamente essas palavras que o Senhor Jesus disse: todo aquele que crê e for batizado será salvo. E o eunuco disse: porventura existe alguma coisa que me impeça de ser batizado? E Filipe disse: não, se você crê de todo o teu coração, nada o impede. E a Bíblia diz que ele fez questão: pare a carruagem. E ambos desceram no rio e o eunuco foi batizado. Você está entendendo, irmãos? Igualmente a Filipe, o Espírito do Senhor está transmitindo ao teu coração que você precisa crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, que você chegue à mesma conclusão que aquele eunuco chegou. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus e eu quero me batizar. Por que o eunuco viu a necessidade de se batizar? Porque o batismo é a demonstração pública que você acredita, que você crê, que você recebe a salvação, que você recebe Jesus como teu Salvador. Porque você precisa nascer de novo. E através do batismo é sepultado o velho homem e nasce uma nova criatura. É por isso que a palavra de Deus diz: as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Você precisa crer e se batizar. E o batismo é o batismo do arrependimento. O eunuco estava dizendo: eu me arrependo de todos os meus pecados e eu quero me batizar. Eu quero sepultar o velho homem e eu quero nascer uma nova criatura na presença de Deus, crendo e recebendo a salvação que Jesus Cristo veio e deu a sua vida para me entregar. Eu quero esta salvação que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário. Era isso que o eunuco estava dizendo. E é essa a mesma conclusão que todos nós temos que chegar, meu irmão. Temos que crer no Senhor Jesus. Temos que nos batizar. E temos que seguir com a alegria da salvação no nosso coração. É interessante que a palavra de Deus diz que o Espírito tomou Felipe assim que os dois saíram da água. Ou seja, o Espírito Santo tirou, levou Felipe dali. E o eunuco olhou para um lado e para o outro e não viu mais ele. Deus enviou um anjo para pregar para mim. Deus enviou um anjo para me salvar, para me mostrar a verdade, para que eu pudesse ser salvo. Por isso a alegria daquele homem aumentou exponencialmente, irmãos. Quando ele viu Filipe desaparecer diante dos seus próprios olhos, ele imaginou: um anjo de Deus apareceu aqui e me mostrou a verdade. Glória a Deus, que coisa maravilhosa, que Deus maravilhoso. Jesus me salvou, mas não era um anjo, era apenas um homem normal.
Um homem que estava obedecendo a palavra de Deus, aleluia. Um homem que estava disposto a ouvir a ordem do Senhor e obedecer. Por isso você também tem que ser da mesma forma. Nós temos que ser da mesma forma. Ouvir a palavra de Deus e obedecer. Ouvir o mandato do Senhor e obedecer. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente e te dê hoje um dia maravilhoso em nome do Senhor Jesus. Amém.